Boa tarde, comandante Werneck, tudo bem? Meu nome é Renan, eu estou estudando para a banca de piloto privado de avião. Eu estou com dúvida na questão de topo e base de nuvem. Tu poderia me ajudar? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o comandante Werneck do Portal do Piloto. Primeiramente eu queria agradecer aí ao Renan por mandar a sua dúvida, e esse vídeo a gente vai estar gravando 4 questões desse tema aí que ele pediu. Aqui embaixo vai estar aparecendo o nosso site para você conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, e vamos para a primeira pergunta. Calcule a base da nuvem sabendo que a temperatura do ar e do ponto de orvalho na superfície são de respectivamente 28 graus e 17 graus Celsius. Bom pessoal, para calcular a base da nuvem, a gente precisa daquela formulazinha de NCC, que é temperatura do ar menos temperatura do ponto de orvalho vezes 125. Nesse exercício, a temperatura do ar é de 28 graus Celsius e a do ponto de orvalho é de 17 graus Celsius. Colocando isso na fórmula, vai ficar 28 menos 17 vezes 125. 28 menos 17 dá 11. 11 vezes 125 dá 1.375 metros. Então a base da nuvem nesse exercício é de 1.375 metros. Questão número 2. Supondo uma cumulonimbus com base a 1.000 metros e topo a 3.000 metros. Calcule a temperatura do ponto de orvalho no topo dessa nuvem, sabendo que a temperatura do ar na base da nuvem é de 20 graus Celsius. Bom galera, ele disse aí na questão que a base da nuvem está a 1.000 metros e o topo está a 3.000. E ele deu uma informação importante, ele disse que na base da nuvem a temperatura do ar é de 20 graus Celsius. Por que é importante? Porque a gente sabe que na base de uma nuvem a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho sempre serão iguais. Então, por exemplo, se ele está dizendo aí que a temperatura do ar na base da nuvem é de 20 graus Celsius, a do ponto de orvalho também vai ser 20 graus Celsius na base da nuvem. Então a gente só precisa fazer o resto da conta. Qual é a fórmula que a gente usa para ponto de orvalho? 0,2 graus Celsius para cada 100 metros. Nesse caso aí, a gente tem a base a 1.000 e o topo a 3.000. Então a diferença de altura aí é de 2.000 metros. Então a gente coloca isso na fórmula. 0,2 graus para cada 100 metros. Em 2.000 metros, qual vai ser a variação de temperatura? Nesse caso, fazendo a regrinha de 3, como vocês podem acompanhar aqui do lado, essa variação vai dar de 4 graus. Se está na base da nuvem a 20 graus Celsius e a temperatura vai decrescer 4, ela vai estar a 16 graus Celsius no topo da nuvem. Esse é o ponto de orvalho no topo da nuvem, 16 graus Celsius. Questão número 3. Se a temperatura do ar na superfície for de 15 graus Celsius e na base da nuvem ela for de 5 graus Celsius, calcule a altura da base da nuvem. Vamos lá pessoal, essa questão é bem simples, não tem muito mistério não. Ele informou aí pra gente que a temperatura do ar na superfície é de 15 graus Celsius e na base da nuvem é de 5 graus Celsius. E pediu pra gente calcular a altura da base da nuvem. Nesse caso a gente não vai usar a NCC porque a gente não tem a temperatura do ponto de orvalho na superfície. Então o que a gente faz? A gente vai usar a raiz. A raiz, que é a razão adiabática seca, a gente usa essa fórmula quando a gente está fora da nuvem. Como é que é essa fórmula que vai aparecer aqui do lado? 1 grau está para 100 metros. Nesse caso, a gente não vai colocar embaixo do 100 metros a variação de altura porque a gente não sabe qual é a base da nuvem. Então a gente usa o lado da temperatura porque a gente sabe que se ela estava 15 foi para 5, ela variou 10 graus. Então o que a gente faz? 1 grau está para 100 metros, assim como 10 graus está para x. Fazendo a regrinha de 3, a gente vai encontrar que x é igual a 1.000 metros. Ou seja, simples, a base da nuvem está a 1.000 metros. Questão rápida, não tem mistério. Agora vamos para a questão 4. Sabendo-se que a temperatura do ar na superfície é de 16 graus Celsius e a do ponto de orvalho na base da nuvem é de 8 graus Celsius, calcule a temperatura do ar no topo da nuvem, sabendo que o mesmo se encontra a 4.000 metros. Bom pessoal, essa questão aí a gente vai ter que dividir ela em duas partes. Na primeira, a gente já sabe a temperatura do ar na superfície e a temperatura do ponto de orvalho na base da nuvem. Utilizando aqueles conceitos que a gente já aprendeu nas outras questões, se o ponto de orvalho na base da nuvem é de 8 graus Celsius, a temperatura do ar também vai ser de 8 graus Celsius na base da nuvem, porque elas são iguais. Então a gente já sabe aí a temperatura do ar na superfície, que são 16 graus,
e a temperatura do ar na base da nuvem, que são 8 graus. O que a gente vai ter que calcular primeiro? A base da nuvem, a altura da base da nuvem, utilizando o RAIS. Como é que fica o RAIS? 1 grau está para 100 metros. Aí, nesse caso, como a gente também não tem altura, a gente vai pela variação da temperatura. Se estava 16, foi para 8, variou 8. Então vai ficar 1 grau está para 100 metros, assim como 8 graus está para x. Fazendo essa regrinha de 3 aí, a gente vai encontrar que x é 800 metros. Então a base da nuvem está a 800 metros. Agora a gente vai para a segunda fase da questão. A gente já sabe que a base da nuvem está a 800 metros e o topo da nuvem está a 4.000 metros. E ele quer a temperatura do ar no topo da nuvem. Então a gente já sabe que a temperatura do ar na base é de 8 graus. E qual é a variação de altura aí? De 800 para 4.000 variou 3.200 metros. Então a gente vai usar nesse caso a RAL, porque a gente está dentro da nuvem, então a gente não usa mais a RAIS. A RAL, como é que a gente usa a RAL? É 0,6 está para 100 metros, assim como x, porque a gente não sabe, justamente o que a gente quer saber é a variação de temperatura, está para 3.200, que foi a variação da altura. Fazendo essa regrinha de 3 aí, a gente vai encontrar que x é igual a 19,2. Mas cuidado, isso não é a resposta. O 19,2 é a variação da temperatura, não é a temperatura. Então, se a temperatura estava 8 graus na base e ela vai variar 19,2, se está subindo, a temperatura vai diminuir. Então, qual é a continha que você tem que fazer? 8 menos 19,2. Isso vai dar a temperatura de menos 11,2 graus Celsius, que é a temperatura do ar no topo da nuvem. Bom, pessoal, então essas foram as questões aí do tema que o nosso amigo Renan pediu. Se você tem alguma dúvida, pode mandar seu vídeo, a gente vai colocar aqui, vai fazer algumas questões também do tema que você tem dificuldade. Aqui embaixo eu vou estar colocando o link de material que o Portal do Piloto criou especificamente para vocês que vão fazer a prova da ANAC, material de excelente qualidade, 100% digital, e a gente ainda oferece um suporte 24 horas para ele. Você pode mandar sua dúvida, a gente responde sem problema algum. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Um abraço.